Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo, assistindo essa aula. A paz do Senhor Jesus. Nós vamos estudar mais uma lição. Então se inscreva nesse canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e para que a palavra de Deus, através dessa lição, venha alcançar mais pessoas, venha ser transmitida para mais pessoas. Então procure a opção de se inscrever. Nessa lição eu vou estar lendo ela por completo, fazendo a introdução, lendo os tópicos, fazendo a conclusão e por final fazendo um comentário sobre o assunto. Então assista esse vídeo até o final, pegue sua revista. O nosso tema de hoje é importante, é bíblico, e nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a pessoa do Espírito Santo, ou como está escrito no tema da lição, que é o seguinte: quem é o Espírito Santo? É uma pergunta. Então, nós que estamos servindo a Deus, nós que fazemos parte de uma igreja, nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Também precisamos conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo. Então esse é o nosso assunto. Eu quero ler o texto áureo que diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 17. A verdade prática diz assim: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. E nós vamos fazer a leitura oficial, a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16, 17 e 26. E logo após, capítulo de número 16, versículo 7 ao versículo de número 14. Então, João 14, 16, que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos ler agora o capítulo 16, versículo 7 ao 14, que diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então essa é a nossa leitura oficial, leitura bíblica em classe. Então essa lição é para a igreja, para os cristãos, mas também ela pode ser lida, estudada, também você que não é cristão, porque é importante o assunto do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então, através dessa aula, através dessa lição, você pode tomar a decisão de servir a Deus, você pode tomar a decisão de agora dar ouvidos à palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e sabendo que, como está escrito no capítulo 16, versículo 8, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, através dessa aula, o Espírito Santo pode convencer você que ainda não é cristão e mostrar a sua realidade, mostrar que você precisa da palavra de Deus, mostrar que você precisa servir a Deus, mostrar a sua realidade de ainda não conhecer a Deus. Então acompanhe também esta aula. Nós vamos partir para a introdução. Acompanhe na sua revista, que diz: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a Igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. Então a gente tem que ter em mente, nós que queremos estudar sobre o assunto, que ele não só se concentra em o Novo Testamento. O assunto está em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. Então, relacionado à pessoa do Espírito, como nós estamos lendo na introdução, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela tinha esse entendimento da pessoa do Espírito Santo. Ela o reconhecia primeiro como Deus, falando da sua deidade, falando que o Espírito Santo é Deus. Ela reconhecia os atributos e as suas obras. Por quê? A gente tem que entender que os discípulos, eles foram alunos do próprio Jesus. Então, Cristo ensinou para os seus discípulos, para os seus seguidores, quem é o Espírito Santo. Então, eles aprenderam do próprio Jesus sobre a pessoa do Espírito, sobre as obras do Espírito, sobre quem é o Espírito. Então, hoje nós como igreja também temos que procurar entender sobre o assunto. Então, é um assunto bíblico importante. Nós vamos partir para o primeiro tópico, que diz: o Consolador. Veja que a referência bíblica sobre o Consolador está no capítulo 14,
do Evangelho de João e o versículo de número 16. Eu quero ler na revista o comentário que diz: Jesus disse aos seus discípulos que estavam voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos ou allos e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O dicionário Vine afirma: o termo allos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, allos, outro como ele, e não héteros. Então, nesse primeiro tópico, a gente vê que quando é falado que ele iria enviar outro, Jesus falando que iria rogar ao Pai e pedir para o Pai enviar outro Consolador, esse outro é alguém da mesma natureza que Cristo, é alguém que possui o mesmo caráter de Cristo, é alguém da mesma espécie. Então, Cristo teria que voltar para o Pai. A Bíblia é clara. Então, para que os seus seguidores não ficassem sozinhos, para que a igreja não estivesse sozinha, foi necessário Cristo pedir ao Pai para que enviasse o Espírito Santo. Jesus não iria permanecer com seus discípulos. Por exemplo, a referência de Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 11, a Bíblia mostra que Jesus ele estava voltando para o Pai. Por exemplo, a gente pode ler: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, Cristo teria que voltar para o Pai. Mas veja que a instrução que ele estava passando para os discípulos é que iria vir outra pessoa. Eles não iriam ficar órfãos. Então, qual é a interpretação equivocada das testemunhas de Jeová? Porque quando a Bíblia se refere a outro, a palavra está se referindo a outra da mesma natureza que Cristo. Então o Espírito Santo não ia trazer uma novidade. O Espírito Santo não ia mudar a mensagem de Jesus. Ele não ia trazer coisas novas. Não. A Bíblia é clara quando Cristo diz que ele iria vir e que iria os fazer lembrar daquilo que ele havia falado, daquilo que ele havia
ensinado para os seus seguidores. Então, ele não iria mudar a mensagem. Então, a interpretação das testemunhas de Jeová, ela coloca como que fosse outro diferente, outro do usual. É uma interpretação errada, porque o Consolador, o Espírito Santo, não é outro diferente. O termo correto é outro, porém com o significado da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma qualidade, mesmo caráter de Cristo. Então, nós vamos ler o segundo subtópico, que diz o Paracleto. A referência bíblica é João 16, versículo 7. Acompanhe na sua lição, que diz: o termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego Paracletos vem da preposição para, ao lado de, aí próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Então, o termo aqui para o Espírito Santo no grego é Paracleto, ou seja, no original o Consolador aqui é Paracletos, que significa o quê? Defensor, advogado, intercessor, auxiliador. Ou seja, se referindo à pessoa do Espírito, ele é alguém que, estando presente na igreja, estando presente na vida dos seguidores de Cristo, porque a Bíblia é clara quando diz que e habitará convosco, sentido de estar presente, e estará em vós, no sentido de que nós somos templo do Espírito Santo. Mas no sentido de estar presente, ele é o que? O nosso defensor, o defensor da igreja. Ele é o nosso advogado, é aquele que nos auxilia, é também o intercessor. Então, essa palavra no original, que é chamada de Paracleto e que se refere ao Espírito Santo, tem este sentido. Ou seja, ele é alguém que intercede por nós. Ele é alguém que é o nosso advogado. É alguém que nos defende, está presente conosco, seja nos momentos bons ou seja nos momentos ruins. Então a gente vê Jesus prometendo esta pessoa igual a ele, do mesmo caráter, possuindo a mesma natureza. Iria fazer a igreja lembrar dos ensinamentos de Cristo e a ensinar para os seus seguidores a mensagem que Cristo já havia deixado. Iria apenas estar comunicando. Então é importante a gente entender sobre o tema. Pode observar que no grego, no original, porque a gente está falando aqui da palavra que foi inspirada pelo Espírito de Deus para os escritores, ela tem um conteúdo muito mais forte, ela é muito mais claro quando a gente observa os termos referentes ao Espírito Santo e a muitos outros assuntos,
Por exemplo, no dicionário de língua portuguesa, essa palavra que se refere ao Espírito Santo, ela apenas tem um significado de uma pessoa que defende e protege alguém, correto? Mas nos originais o significado é maior, pode observar. Então a gente vê nesse tópico que Cristo partiu, Cristo voltou para o Pai e agora nós temos a presença do Espírito Santo substituindo Jesus. Então o Espírito vem, nós podemos ver depois em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo número 1, a descida do Espírito Santo é quando ele vem literalmente. Então ele está substituindo Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 18 e o versículo de número 20, a gente lê que porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Esse texto é onde Jesus fala para os discípulos que onde eles estivessem reunidos em nome dele mesmo, ele iria estar presente. Mas a gente vê que Jesus voltou para o Pai. Então, quando ele fala que vai estar presente onde estiver 2 ou 3 reunidos, essa presença agora é através do Espírito Santo. Ele vai estar presente, Jesus. Porém, a presença de Jesus é através do Espírito Santo que veio e que o substituiu. Então é importante a gente meditar. Então ele iria estar presente, porém agora através do Santo Espírito. A gente poderia falar do ministério do Espírito, porque na verdade, assim como Cristo teve um ministério, exerceu um trabalho, agora também existe o ministério do Espírito, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 8. Então eu quero ler o terceiro subtópico, que diz: seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, verso 26, capítulo 15 do mesmo Evangelho, versículo 26, e capítulo de número 16, versículo 7. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Então esse termo, que também tem o significado de advogado, ele é aplicado à pessoa de Cristo, como está escrito em 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. Ao mesmo tempo que é aplicado a Cristo, ele também se aplica ao Espírito Santo de Deus. Então, fala também sobre a deidade do Espírito, como nós vamos ver mais na frente. Então, a sinopse do tópico 1 é: o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. Então, o resumo desse tópico é: a igreja não está só. Os seguidores que Cristo deixou na terra, eles não estão sozinhos, não estão órfãos, não se encontram abandonados. Existe alguém cuidando da igreja, existe alguém cuidando de nós, e essa pessoa que cuida de nós é o próprio
Espírito Santo. É Ele que nos leva a ler a palavra. Que nós lemos aqui que Ele nos fará lembrar. Então o Espírito Santo nos leva a meditar na palavra, nos leva a estudar a palavra de Deus. Então eu quero ler o segundo subtópico, que diz: sua deidade, atributos e obras. Primeiro, sua deidade, que diz: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Aí diz: o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele. Juízes 15, verso 14. No entanto, na sequência, lemos que, depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Está lá em Juízes capítulo 16, versículo 20. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor, e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Compare Êxodo 17, versículo 7, com Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9. Deus de Israel, 2 Samuel 23, versículo 2 e versículo 3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia, como está escrito em Atos 5, verso 3 e verso 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 16 ao versículo de número 18. Então, o que é que nos vai falar este tópico? Nós vamos falar sobre a deidade do Espírito, atributos e obras do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Então, esse assunto, ele é distorcido, existem ensinos contrários a esta doutrina de que o Espírito Santo é Deus, mas nós vamos observar que, por exemplo, quando lemos em Juízes, capítulo 15, versículo 14, e como está aqui no nosso comentário, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, de Sansão. Então a gente vê o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, se apossando de Sansão. Mas para a gente entender a deidade do Espírito, a gente tem que ler a outra referência, tem que ler o contexto, como foi colocado pelo comentarista. Juízes 16, versículo 20. Pode observar que em seguida o próprio texto diz que não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, essa é uma forma alternada, é uma linguagem frequente na Bíblia. É um dos métodos que a gente pode usar para a interpretação de texto. Qual o sentido de forma alternada? Observe que no capítulo 15 de Juízes, versículo 14, diz que o Espírito se apossou de Sansão. Mas no capítulo 16, versículo 20, fala que o Senhor saiu de Sansão. Então, ao momento em que fala que o Espírito se apossou, fala que o Senhor saiu. Então menciona o Espírito Santo e menciona o Senhor no mesmo texto, referindo-se o quê? Que o Espírito Santo é Deus. Por exemplo, a gente vai ler
Atos, a referência de Atos 5, versículo de número 3 e o versículo de número 4, aonde a gente vê outro tipo de linguagem alternada. Quando fala de linguagem alternada, não se está falando de outra pessoa, está falando da mesma pessoa. Nós estamos falando do Espírito Santo. Não se mudou o assunto. Veja que menciona Espírito do Senhor e Senhor, mas está se referindo a uma única pessoa. Por exemplo, Atos 5, versículo 3 e o versículo número 4, quando Pedro diz para Ananias e Safira, eles venderam a propriedade e retiveram parte do preço. Então, no versículo 3, diz que eles estavam mentindo ao Espírito Santo quando reteve parte da herdade. E no versículo 4, Pedro diz: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, essa é a linguagem alternada. Não se muda a pessoa. Nós estamos falando da mesma pessoa. Então, Pedro fala que eles mentiram ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo diz que eles mentiram a Deus. Então, mostrando que o Espírito Santo é Deus, ele é divino. Então, esse é o assunto da deidade do Espírito. A gente pode ler outro texto, outra referência, Êxodo 17 e o versículo 7, falando de linguagem alternada, mas se referindo à mesma pessoa. Nós vamos ler primeiro o versículo 7, que diz: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Massá significa tentação e Meribá, contenda. Então, essa contenda contra o Senhor, a gente pode chamar de uma tentação, uma rebelião. Ela diz que ela foi contra a pessoa de Deus, mas quando a gente lê a referência de Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 9, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Então veja que nesse texto de Hebreus diz que essa provocação que eles fizeram a Deus estavam fazendo na verdade ao Espírito Santo. Então essa é a linguagem alternada, se referindo à mesma pessoa e mostrando que o Espírito Santo é Deus, falando da sua deidade. Então, claro que vai nos levar para o assunto da Trindade, mas não é o caso. É o comentário para a gente entender a linguagem alternada na Bíblia, e é bastante interessante. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, observe que diz que nós somos o templo de Deus, nós somos propriedade de Deus, somos casa de Deus. Mas diz que o Espírito Santo habita em nós, ou como Paulo falando para a igreja de Corinto, em vós. Então veja como a deidade do Espírito é clara na Bíblia. É uma doutrina bíblica, é uma verdade da palavra de Deus. Não pode ser negada, como nós vamos ver mais na frente algumas heresias contra o Espírito
Santo. Então, a linguagem alternada também em 1 Coríntios 3 e o versículo número 16. Eu quero ler o segundo subtópico que fala seus atributos, que diz: a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, Romanos 15, versículo 19. E as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Mateus 12, 28, Atos 2, versículo 4, 1 Coríntios 12, versículo 9 ao 11. Onipresença é outro atributo incomunicável de Deus, presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser Ele onipresente. Salmo de número 139, versículos 7 ao 10. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Atos capítulo 5, versículo 3 ao 9. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. E é conhecedor do futuro. Lucas 2 e 26. João 16 e 13. Atos 20 e 23. Por isso, ele ser onisciente possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito eterno. Então, essas referências é mostrando os atributos da divindade do Espírito. Assim como Deus possui atributos, assim como Cristo possui atributos, por exemplo, atributo de onipotente, que tem todo o poder, ou todo-poderoso, como está lá em Romanos 15, 19. A Bíblia é clara: a onipresença, a onisciência. Ele é onipotente, Romanos 15, 19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Então, dependendo da tradução que você estiver lendo, essa referência fala sobre a onipotência, ou seja, possui todo o poder. Se você for pegar uma tradução diferente, quando fala virtude do Espírito de Deus, também fala do poder de Deus. Então, o Espírito possui o poder, é detentor do poder. Ele também é a fonte de milagres, ou de poder e de milagres. Por exemplo, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, ele como fonte de poder e de milagres. Jesus diz aqui que se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então é manifesto o poder através da pessoa de Cristo, mas a fonte desse poder é o Espírito Santo. Então, ele é essa fonte. Ele tem o poder detentor. A gente pode ler, por exemplo, a referência de Atos, capítulo de número 2. É um texto que fala sobre a descida do Espírito Santo. Como a gente falou, que ele substituiu a pessoa de Cristo. Então,
essa descida, essa aparição, está escrita em Atos, capítulo de número 2. Você pode ler também essa referência, porque esse texto de Atos 2, referente-se ao Espírito como fonte de poder, observe que a partir do versículo de número 2, a Bíblia diz que "E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem." Então veja que nessa descida do Espírito, ele se apresenta como um barulho que veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu ali toda a casa no dia de Pentecostes. E aquela manifestação foi as línguas repartidas que pousaram sobre cada um deles, línguas como que de fogo. É outro assunto a respeito do Espírito. Então é uma figura quando fala de fogo, ou símbolo do Espírito. Mas como o nosso texto aqui é sobre fonte de poder e milagres, veja que ele se apresenta como uma manifestação, um poder vindo sobre os discípulos. Por exemplo, foi colocada a referência em 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 9 ao 11. Aqui é a manifestação do Espírito nos dons espirituais, que diz: "E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer." Então a gente vê que na distribuição dos dons a cada um, veja que os dons são a manifestação do Espírito na vida daqueles que receberam a fé, a operação de maravilhas, dons de curar, ministérios. Então, todos esses dons são poderes que o Espírito concede, ou se manifesta como poderes. Então, ele é a fonte dos dons, das manifestações espirituais, como nós lemos aqui. Então, falando sobre a onipotência, a gente pode também falar sobre outro atributo, que é a onipresença, como está escrito no Salmo de número 139, a partir do versículo de número 7, falando sobre a onipotência do Espírito. Então, qual o sentido de onipresença? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É o poder de estar presente em todos os lugares, de poder ver tudo o que acontece, de poder contemplar. Então, Salmo de número 139, a partir do versículo 7, que diz: "Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer
no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Veja que o salmista tinha consciência, tinha um entendimento da onipresença do Espírito. É claro aqui no texto: para onde fugirei? Aonde eu poderia me esconder do Espírito de Deus? Para onde fugir da face dele? Então, se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer a minha cama no Seol, ou no abismo, ou nas profundezas, até aí tu estás também. Então ele tinha consciência do Espírito e da onipresença do Espírito e a sua divindade. Então, esse é o texto sobre a onipresença. A gente pode ler outros versículos, por exemplo, o Espírito conhece o que está por vir, ele conhece o dia de amanhã, o mês que vem, então ele conhece o futuro. E a gente pode ler, conhece o futuro que está para acontecer. Lucas 2:26, falando de Simeão: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então Simeão foi revelado para ele pelo Espírito o que estava para acontecer. Então isso fala do conhecimento do Espírito, das coisas que são futuras. Então a Bíblia também é clara nesse texto que a revelação que ele recebeu era de que ele não iria morrer antes de ver o Cristo. Esse contexto de Lucas 2 e nessa revelação, observe que menciona sempre a pessoa do Espírito. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo número 25. E foi-lhe revelado pelo esse Espírito que estava sobre ele que ele iria ver o Cristo. Então, quando os pais de Jesus levam ele para o templo para ser apresentado, a Bíblia diz que pelo Espírito Simeão foi levado ao templo para que aquela promessa tivesse cumprimento. Então, ele preparou aquele momento e aquela revelação se cumpriu e o Espírito mostrou para Simeão que ele conhece aquilo que está para se suceder. Outro texto claro sobre o conhecimento antecipado do Espírito está também na nossa leitura bíblica, no capítulo 16, o versículo 13, a parte final, que diz: mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando ele fala dessa palavra anunciar o que há de vir, aqui o sentido é revelar o futuro. Então a Bíblia é clara nesse assunto: vos anunciará. Então o Espírito sabe, conhece, é atual, mais do que o jornal que vai sair amanhã, mais do que a reportagem na televisão. Ele tem o poder de conhecer antecipadamente todas as coisas. A gente
pode ler, ainda falando sobre o conhecimento antecipado, Atos dos Apóstolos. O texto aqui também é claro, capítulo de número 20 e o versículo número 23, que diz: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então Paulo estava revelando ali que o Espírito estava mostrando para ele o que iria acontecer nas viagens, nas cidades por onde ele havia de passar. Paulo disse que o Espírito estava revelando que esperava a ele prisões e tribulações no seu ministério, na sua jornada missionária. Ele estava tendo aquelas revelações antecipadas e aquelas revelações vindas do Espírito Santo de Deus. Então ele conhece a nossa vida, ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Então o texto aqui é claro e a revelação que ele teve, e ele fala para os líderes da igreja de Éfeso que esperavam prisões, mas ele estava pronto, preparado para aquelas tribulações por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Então, continuando aqui na nossa lição e no terceiro subtópico que diz: suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo. Lucas 1:35. Dá a vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Guia o seu povo. Salmo 143, verso 10. Isaías 63:14. Romanos 8:14. Gálatas 5:18. É o Senhor da igreja. Atos 20:28. E santificador dos fiéis. Romanos 15:16. E 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. O Espírito habita nos crentes. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17. Romanos 8:11. 1 Coríntios 3:16. É o autor do novo nascimento. João 3, verso 5, verso 6. Tito, capítulo 3, versículo 5. Da vida. Ezequiel 37:14. Romanos 8, 11 ao 13. E o distribuidor dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 ao 11. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Então a sinopse do segundo subtópico é: a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras. Então, as suas obras, como diz aqui, são inúmeras. Por exemplo, ele deu vida ao próprio Cristo, ao Jesus humano. Ele comunicou a vida. Lucas 1:35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então ele gerou no ventre de Maria
a pessoa de Cristo, comunicou a vida a Jesus. Então, é uma das obras do Espírito, a comunicação. Ele também é visto como doador, tanto de dons como de vida. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo de número 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, andar no Espírito, semear no Espírito, viver uma vida no Espírito. A Bíblia é clara quando diz que nós vamos ceifará, nós vamos colher, nós vamos receber a vida eterna do próprio Espírito, porque andamos nele, semeamos nele, nossa vida está nele. Então nós vamos ceifar, colher a vida eterna. Guia o seu povo. Salmos 143, verso 10. Salmo de Davi, que diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Então, Davi sabia da importância de uma direção do Espírito, ou um andar no Espírito. Então, ele é aquele que nos guia, ele é aquele que nos orienta. Então, Davi pedia ao Espírito a direção: guia-me por terra plana. Querendo dizer que ele queria andar conforme a vontade do Espírito. No início do versículo diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Então é uma vida no Espírito, é um andar no Espírito. Então Davi sabia dessa importância. É o Senhor da igreja. Atos capítulo 20, versículo 28, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Então Paulo estava deixando claro para aqueles líderes de Éfeso, os presbíteros, que aquela igreja, aqueles templos, aquelas pessoas que eles tinham a responsabilidade de líderes, e que eles tinham que ter a consciência que foi o Espírito Santo quem os colocou como líderes, ou constituiu como bispos. Aqui os bispos são líderes, presbíteros, dirigente de congregação, dirigente de igreja. Então, ele que guia, ele é Senhor da igreja. Continuando, santificador dos fiéis. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Então, é Ele que nos leva para a santificação. Claro que eleitos para a salvação, nós também temos um chamado para a santificação, ter uma vida separada. Claro que a santificação, ou a santidade, ou a condição de santo, é obra de Deus. Não é mérito nosso. Nós somos santos porque estamos em Cristo, fomos santificados por Ele. Mas também a santificação, ela é buscada, tem que ser progressiva na vida daqueles que servem a Deus. Então,
É o Espírito que nos leva, que nos chama para a santidade, para nos separarmos, para podermos servir a Deus. Somos santos porque temos a condição, fomos eleitos por Deus em Cristo. Mas o Espírito nos leva para uma vida progressa, uma busca, uma separação, uma consagração, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o Espírito nos chama para a santidade, é o santificador dos fiéis. A gente pode ler outra referência sobre as obras do Espírito. Salmos 104, versículo 30, que diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então, essa também é uma das obras do Espírito. Qual o sentido? De preservar a criação de Deus, manter a criação, aquele que foi criado, não somente o homem, mas as coisas que foram estabelecidas por Deus. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. É o cuidado que o Espírito tem pela criação. Claro que a mais importante criação de Deus, do Espírito de Deus, é o homem, é a coroa da criação. Então, mas a gente vê que ele aqui está cuidando, preservando, mantendo todas as coisas criadas. Então eu quero ler o terceiro subtópico, que diz: heresias antigas e novas. Primeiro, as primeiras heresias, que diz: não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Letra A. Os arianistas. Ario considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. Letra B. Tropicianos. Era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Letra C. Pneumatocianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatochoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Eram os opositores do espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Então, o terceiro tópico vai falar sobre algumas crenças errôneas, algumas doutrinas hereges
interpretações erradas sobre o Espírito Santo, sobre textos bíblicos que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, que fala sobre a deidade do Espírito Santo, que fala sobre poderes e obras. Então, esse terceiro tópico fala dessas heresias antigas. Então, arianistas viam o Espírito Santo como uma criatura, né? Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como uma criatura, um ser qualquer, comum. Então, é uma heresia, é uma interpretação errada, equivocada, uma má interpretação. Era o mais radical, o eunômio. Então, acreditavam ser apenas um ser criado. Tropicianos, eles faziam uma exegese, uma interpretação figurada a respeito da pessoa do Espírito. Dizia ser um anjo, né? Ou uma criatura. Talvez por desconhecer o assunto, por não procurar informações, ou até tentar desfazer do que o próprio Deus revelou sobre o seu Espírito em sua palavra, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus quer que o homem venha conhecer. Então, a palavra de Deus é o que Deus deixou para nós o conhecermos, se chegarmos a Ele. Então, essas doutrinas, claro que se reformularam, se atualizaram. A gente vai ver ela hoje como se apresenta. Então, existem os tropicianos, que faziam exegese totalmente equivocada. Os pneumatocianos, esses seriam os opositores do Espírito, também radical, nega o Espírito, negava a pessoa, a existência. Então, hoje elas se atualizaram, elas têm uma nova aparência, um novo padrão, uma nova doutrina. Então, eu já quero ler no segundo subtópico, que diz: as heresias na atualidade. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, abreviada de TNM, substitui o Gênesis 1 e 2, que está escrito Espírito de Deus, por força ativa de Deus, e usa a expressão "e todos ficaram cheios do Espírito Santo" em Atos 2:4. Usa com palavras minúsculas. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. Então, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, conhecida como tradução do Novo Mundo, ela comete esses erros de tradução, que na verdade é um erro de tradução, é uma má interpretação do texto. Então, eles acreditam ser em Gênesis, capítulo de número 1 e versículo 2, acreditam ser uma força ativa de Deus, um poder que emanou de Deus. Falando da tradução, a Bíblia propriamente dita, ela
está sendo traduzida em aproximadamente mais de 200 mil idiomas. Então, essa versão da Bíblia, que contém esses erros doutrinários, essa má interpretação, ela já está em aproximadamente 200 mil idiomas. Os exemplares, as cópias, ela já ultrapassou 220 milhões em todo o mundo, e contendo essa interpretação errada, equivocada, e que vem dos arianistas, vem daquela heresia antiga. Então ela se reformulou, ela não é mais tão conhecida como antiga, é nova, ela tem um novo modelo. Então é importante a gente conhecer o que a Bíblia fala sobre a pessoa do Espírito. É importante a gente conhecer a doutrina. Você que serve a Deus, nós que servimos a Deus, nós que somos membro de uma igreja, temos que procurar conhecer o que a Bíblia diz sobre a pessoa do Espírito. Eu quero ler o terceiro, que diz: o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões do Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, de modo que nada há novo debaixo do sol. Letra A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Hamad. Eles interpretam essas passagens corânicas como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, o Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, como renomado ao redor, ilustre, com Paracletos, como está escrito em João 14, versículo 16, versículo 26, e como está escrito em João 15, versículo 26, e como está escrito em João 16, versículo 7. Assim concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Letra B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, como está escrito em João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, como está escrito em João 14, 16. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós, João 14, 17. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, João 15, 16. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. A sinopse do terceiro tópico é: os arianistas, tropicianos e pneumatocianos procuraram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Então, nesse terceiro subtópico fala de uma crença estranha, ou a interpretação que outras religiões têm do Espírito. Por exemplo, o caso do islamismo ou Islã, que tem como Bíblia o Alcorão e tem como líder o falecido Maomé. Então, eles trocam a palavra Paracletos por Periklitos. Então, o Consolador
prometido por Cristo, o Paracletos, para o islamismo é Maomé e não o Espírito Santo. Então, qual é o erro grave que a gente observa? Primeiro, que é uma palavra inventada, tirada de contexto, muda-se totalmente, é alterada na verdade. Então, o comentarista fez questão de frisar que o espírito, ele é imortal, não morre, como o Maomé. Então, é crenças estranhas, diferentes, ponto de vista diferente, mas como nós estamos vendo aqui, a má interpretação é tão grave que eles acreditam o Islã, que tem como líder Maomé, acreditam ser ele o Consolador prometido por Jesus. Então eu quero frisar que nós temos que procurar o conhecimento da doutrina, né, do Espírito, o que a Bíblia realmente diz sobre a pessoa do Espírito Santo. Esses pensamentos de que o Espírito é uma criatura, ou um anjo, ou até mesmo Maomé, ou até mesmo que ele não existe, estão totalmente fora da palavra de Deus. O Espírito Santo é uma realidade, é alguém divino, é uma pessoa. Então, o comentário da lição nos traz esse conhecimento. Então, o comentário que eu separei aqui à parte, mas falando sobre o tema, que nos mostra o Espírito Santo ser uma pessoa, alguém na Trindade, sendo ele distinto como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Então a gente vai ver que o Espírito tem personalidade, a essência, qualidades de pessoa, manifestações. Então a gente vai ver, por exemplo, a personalidade do Espírito em Romanos, capítulo de número 8, falando que o Espírito Santo é uma pessoa, e o versículo de número 27, que diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Observe que Romanos 8, 27 fala da intenção do Espírito. Então mostrando que o Espírito Santo possui intenção para com o Pai a respeito dos santos. Fala também da intercessão, intenção e intercessão do Espírito. Então a parte do Pai, a parte de Jesus, ele revela aqui a sua intenção, ou seja, ele tem a personalidade em si, possui personalidade própria, como sendo pessoa, e é uma pessoa. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 51, que diz: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aqui Estevão está falando que esses judeus que estavam ouvindo eles estavam na verdade resistindo ao Espírito Santo, como os pais, como seus antepassados. Então aqui fala de uma resistência. Qual o sentido? O Espírito falando ao coração das pessoas, o Espírito falando na mente,
Claro que o Espírito falando através da palavra pregada, ensinada, e aqui eles estavam resistindo ao Espírito Santo, e Estevão fez questão de lembrar que assim eles estavam se comportando como os pais, como seus antepassados. Então, é o Espírito falando e está tendo ali uma resistência por parte de quem está ouvindo. Como nós lemos em Atos 7:51, outro texto que fala da personalidade do Espírito, Atos capítulo 13, versículo de número 2. É um texto claro que nos mostra o Espírito Santo falando, expressando sua vontade, a sua intenção, que diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, na igreja, o Espírito Santo falou a sua vontade de separar Barnabé e a Saulo para uma obra específica. Então, mostra o que? O Espírito falando de maneira literal, usando alguém, se revelando, mas mostra que ele aqui está falando. Então, mostra a vontade do Espírito em separar Barnabé e Saulo. Outro texto, Atos 15, versículo de número 28, que diz: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Então, mais uma vez, o Espírito falando, o parecer bem sobre aquele assunto que estava sendo tratado na igreja, a assembleia que foi realizada em Jerusalém. Então, aqui mostra o Espírito se expressando, revelando sua vontade. Ainda outro exemplo de personalidade do Espírito, a gente pode ler Efésios capítulo 4, versículo de número 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aqui fala que ele se entristece. E Paulo está falando para a igreja em Éfeso, para os cristãos de Éfeso, não entristecer o Espírito Santo, no qual eles estavam selados para o dia da redenção. Então mostra um sentimento. O Espírito possui sentimento, pode se entristecer conosco. Então, mais uma vez, o texto aqui revela sobre a sua personalidade. Lucas, capítulo 12, versículo 10, que diz: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. A Bíblia fala aqui de um pecado, uma blasfêmia, que não existe perdão. E logo, se esse pecado não tem perdão, a pessoa que cometer a blasfêmia contra o Espírito, veja que não é contra Deus, nem contra Jesus. Aqui o próprio Jesus está falando que é contra o Espírito Santo. O blasfemar, não existe perdão. Quer dizer, essa pessoa está condenada ao inferno, porque ela blasfemou contra o Espírito Santo. Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que seria esse pecado que não existe perdão? É sério, é um assunto bíblico
e muito sério. Por exemplo, a Bíblia dá uma referência sobre a blasfêmia contra o Espírito em Mateus, capítulo de número 12 e o versículo de número 28, ou, por ser mais preciso, 22 ao versículo de número 30. Mas eu vou ler apenas o 28 e vou fazer o comentário sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Então, o contexto de blasfêmia aqui, pode ver que até no versículo de número 32 fala sobre a blasfêmia, mas o 28, o texto é claro. Então, qual era a blasfêmia dos fariseus? Porque esse texto fala de um homem endemoniado, um homem cego e mudo. Então, Jesus expulsou aquele demônio de uma tal maneira que aquele homem que era cego começou a ver, e mudo, e começou a falar. Então, aquela libertação que Jesus fez foi falado pelos fariseus que viram, que presenciaram, e disseram que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, aquela libertação, junto com aquela cura daquele homem, foi atribuído pelos fariseus à pessoa de Cristo, que ele estava fazendo aquela obra por Beelzebul, príncipe dos demônios, ou o diabo, um espírito. Então, Jesus falou para eles que aquela obra estava sendo feita pelo Espírito de Deus. Então, a blasfêmia, que não tem perdão, é séria e é atribuir ao diabo obras realizadas pelo Espírito de Deus, como no exemplo, a expulsão de demônios. O homem estava endemoniado, mas ele foi liberto. A cura desse homem, ele era cego, era mudo. Então, é atribuir ao diabo obras que são feitas, são realizadas através do Espírito de Deus. E Cristo foi claro que não tem perdão. Então, é um assunto muito sério, a blasfêmia contra o Espírito. Então, mostra ele ser uma pessoa, mostra ele ter a personalidade, mostra ele ser Deus, realizar obras. Então, é um assunto bíblico, é um tema interessante, é um tema sério. Nós, como cristãos, precisamos entender sobre o assunto. Você também que não é cristão, que está assistindo essa aula, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração através dessa mensagem, porque também é uma obra que o Espírito Santo realiza. O Jesus também foi claro em João 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence da realidade de uma vida pecaminosa, de uma vida afastada, de uma vida separada de Deus. Então, essa aula também serve para você que ainda não decidiu servir a Deus. Que o Espírito Santo possa trazer a realidade para a sua vida através dessa lição bíblica, através dessa aula. Eu quero ler a conclusão que diz:
vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém, tendo tais atributos. Então, esse foi um dos temas da nossa lição. Outros temas virão. Eu irei gravar outras aulas completas. Eu também irei gravar comentários sobre alguns temas bíblicos. Irei gravar alguns resumos sobre alguns temas importantes, até alguns temas que estão na atualidade, que são vistos como polêmicos. Eu irei fazer um comentário bíblico sobre algum desses temas e claro que vou continuar trazendo a aula completa de lições de escola bíblicas. Então, continue conosco, continue acompanhando o canal, continue acompanhando essas aulas, compartilhe com familiares, com amigos esta lição, compartilhe esse conteúdo e que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar você que está ouvindo agora, que o Espírito Santo possa visitar aonde você estiver, em nome de Jesus. Então essa foi a nossa aula e que Deus possa continuar abençoando a todos.